Olá todo mundo, continuando aqui o vídeo onde parou da última vez, dando continuidade à narrativa aqui e às conversas. Lembrando que eu sou Mailton, tenho 43 anos, sou natural da Paraíba. Como todo sempre, não se esqueça de inscrever-se, acionar o sininho de notificação, dar seu like e compartilhar, por favor. Eu desenho uma história em quadrinho, ou pelo menos tento, né? Que aos trancos e barrancos estou fazendo uma história em quadrinho. E eu desenho à mão e edito no PC com alguns aplicativos de edição de imagem. Só que eu uso mouse, que eu não tenho nenhuma mesa digitalizadora, nem digitalizadora não, aquelas mesinhas de desenho, nem caneta. Então eu uso o mouse para editar, a mão e edito, faço todo o acabamento com o mouse. Só que meu mouse ficou emprestado devido a pai usar ele para jogar. Pelo menos para o meu serviço ele está emprestado, para outras coisas no computador dá para usar. E a minha sorte foi Rafael, um amigo aqui que eu tenho. Eu ajudei ele uns 11 meses na oficina técnica de reparo de computador dele. Aí eu fiz uma amizade muito grande com ele e ele me desenrolou um mouse aqui praticamente novo, né? Eu só estou usando para o desenho mesmo, quando é para o resto das coisas eu uso o mouse antigo. E assim, Rafael é um cara muito legal, ele é muito querido, muito valioso, e eu gosto dele porque ele sempre ajuda não só a mim, mas outras pessoas que precisam. Eu acho que eu já comentei aqui no canal que eu jogo xadrez com um amigo, né? Rodrigo, um amigo meu que fica no outro lado da rua, aqui por trás da minha rua. E eu sei movimentar as peças de xadrez e tal. Tem uma estratégia mínima, mas não é grande coisa. E ele é muito difícil de vencer, muito difícil mesmo. Eu quase nunca venço, raramente. Mas como ele anda trabalhando muito à noite recentemente, ele anda meio desconcentrado e por sorte eu consegui vencer uma partida, mas foi uma de 4, então não conta muito.
Às vezes eu fico pensando assim sobre Deus, sabe? Sobre como seria uma explicação de Deus de uma forma humana. E aí eu penso num homem no futuro, assim, aprendendo a ser imortal através da ciência, através da tecnologia, e sendo imortal aprendendo a viajar no tempo, indo para o início das coisas, para o final das coisas, estando em todos os lugares ao mesmo tempo. E por fim também com a tecnologia, com o avanço com o acúmulo de conhecimento, ele pudesse alterar a matéria da forma que quisesse, né? E aí ele estaria em todos os lugares, em todos os tempos, teria todo o poder e não teria nem início nem fim, apesar de ter nascido em um período da história. Mas ele poderia viajar até o final dos tempos e até o início dos tempos, estando em todos os lugares, em todos os tempos. Se ele pudesse se manifestar dessa forma não corpórea, ele teria uma consciência completa. E poderia ser até o causador do início e do fim, sendo nele mesmo o propósito do fim e do começo. E eu fico pensando, se isso vale, essa conjectura vale para um pensamento humano, para um homem, imagina para Deus, que é infinitamente mais complexo e poderoso. Não sei se vocês conhecem, mas tem uma franquia de game chamada Harvest Moon. E ele tem, eu acho que você deve conhecer, se você gosta de game deve conhecer, porque ele tem para várias plataformas de game, vários consoles, PC, etc. E além disso ele também gerou esse tipo de jogo, essa franquia gerou outras franquias em mobile, em celular, essas coisas, né? E o que me chama muita atenção nessa franquia de jogo, pela maioria deles, na maioria dos títulos, é que ele não tem violência. Você não precisa matar ninguém, você não precisa derrotar ninguém. Ele é baseado na mecânica de administrar uma fazenda, né? De cultivar alimentos, de cuidar de animais, de expandir a casa, conseguir acessórios, material de cozinha, essas coisas, e procurar um casamento. Assim, um jogo bem família mesmo, né? Só que alguns deles são bem difíceis de zerar, são bem longos, incluindo os do DS e do Advance, que eu cheguei a jogar. E do Advance eu joguei bastante, joguei muito mesmo, mas desisti porque era muito longo, muito comprido, tinha muita tarefa e acabei desistindo. Bem que eu quase não zerei nenhum dos jogos da franquia mesmo, só uns 2 ou 3. Não lembro se eu já comentei, mas eu gosto de elaborar algumas histórias com desenhos, geralmente quadrinhos. E como não podia ser diferente, desde muito tempo, tem aquele desejo antigo de fazer algum tipo de animação, né? Até mexi em alguns programas de animação, tentei fazer alguns testes, mas a verdade é que eu sou bem preguiçoso para fazer animação, porque é um processo muito trabalhoso e já me tira a paciência fazer quadrinhos, tá desenhando quadro por quadro e tá elaborando todas as cenas. Mas de toda forma
Quem sabe no futuro eu faça algum tipo de animação, mesmo que seja curtinho. Eu estou vendo um estouro de produção aí de muitas franquias, né? Principalmente Marvel e Star Wars. Nada contra, afinal, quanto mais tiver de produção aí, mais fácil, mais opções para o cliente ver e escolher. Contudo, temo que uma produção exagerada como essa, às vezes, pode diminuir muito a qualidade de produção, né? E em alguns casos, as franquias nos obrigam, nos impõem um consumo exagerado e exclusivista. Aqui nas terças-feiras, aqui na minha igreja, que é uma batista, o pastor costuma fazer um estudo sobre a Bíblia, né? E eu costumo ir. E na última vez que eu fui, ele recomendou que nós fizéssemos nosso devocional, ou seja, a leitura da palavra de Deus e o estudo, e as publicasse no grupo do Zap da igreja. E eu tô tentando, só que não é muito fácil. E é isso, mais um vídeo para quem assistiu até o fim. Muito obrigado e até a próxima.